O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nosso Deus nos concede a graça de um novo dia, de recomeçarmos, e nós queremos nos colocar diante da sua presença, queremos, à luz da palavra de Deus, conhecer as intuições, os caminhos pelos quais o Senhor deseja que nós trilhemos ao longo desse dia. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando a oração da coleta de hoje, lembrando que hoje é dia 26 de maio, segunda-feira da sexta semana da Páscoa, e hoje nós celebramos com toda a igreja memória de São Felipe Neri, um santo italiano que viveu na Itália e que tinha na alegria, na vivência do humor, a grande força, da sua vida, do seu apostolado, do seu ministério. Ele foi o fundador da congregação dos oratorianos. Então rezemos a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade àqueles que vos servem fielmente, concedei benigno que nos inflame o fogo do Espírito Santo, que ardia maravilhosamente no coração de São Felipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos propõe está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 26 ao capítulo 16, versículo 4. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis do que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós adentramos na sexta semana da Páscoa e nós vamos entrando nesse clima da despedida de Jesus. No próximo domingo nós celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor. Quando terminada a sua missão terrestre, Jesus sobe para o Pai, retorna para o Pai, levando conosco a nossa humanidade. Ele está sentado à direita do Pai, de onde ele reina. Então, a liturgia como que vai nos preparando para esse desfecho, para esse momento da despedida. E aí é nos apresentado uma parte desse longo discurso que João apresenta na última ceia, o discurso de despedida de Jesus, no qual então ele incentiva os seus discípulos a permanecerem fiéis no seu caminho e os alerta também para as dificuldades que eles vão enfrentar na medida em que forem fiéis a Jesus, forem fiéis à sua palavra. Mas Jesus lhes assegura que eles não estarão sozinhos, estará com eles o Espírito Santo. Então é necessário que Jesus vá para o Pai, que Jesus conclua sua missão, para que assim seja enviado o Espírito Santo, que Jesus chama de Espírito da Verdade. É esse Espírito que agirá na vida do cristão, fazendo com que cada cristão reproduza em si a vida de Jesus Cristo, com que cada cristão dê testemunho de Jesus Cristo e, portanto, testemunho da verdade, testemunho do amor, E baseados, fortalecidos por esse Espírito, que os discípulos poderão vencer todas as perseguições, todas as investidas do mal.
Porque Jesus hoje no Evangelho, ele vai dizer que chegará um momento em que as pessoas, julgando estar glorificando a Deus, elas acabarão matando, julgando, condenando aqueles que são seus discípulos e discípulas. Parece que Jesus diz uma profecia para hoje, né? Porque hoje, ao redor do mundo, tantos cristãos são perseguidos por causa da fé, né? Graças a Deus vivemos num país em que há a liberdade religiosa, nós podemos expressar a nossa fé publicamente, mas essa não é a realidade em muitos contextos. Muitos cristãos, para se reunirem, para viverem a sua fé, correm o risco de serem mortos. Então nós vemos o quanto que essa profecia ela continua se realizando hoje na vida da igreja, né? E também diz respeito a cada um de nós, porque nós vivemos numa cultura cada vez mais arreligiosa, cada vez mais sem o senso de Deus, né? Então, quem vive a fé, às vezes é ridicularizado, às vezes é incompreendido, às vezes é perseguido por causa da vivência desta fé, né? Muita gente que não tem uma fé julga aqueles que têm fé como que estando sujeitos a uma dominação de outro, uma opressão de outro. Então isso para dizer que se Jesus, ele também passou pela perseguição e e sofreu as consequências da fidelidade ao Pai, nós também que somos seus discípulos não podemos esperar outra sorte que não essa. Aliás, na medida em que a gente for fiel a Jesus, que crescerá também a perseguição e a incompreensão. Mas a gente não deve se desesperar. Primeiro, porque o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a dar esse testemunho. E segundo, porque isso será o indicativo de que realmente estamos vivendo como discípulos e discípulas de Jesus, assumindo na nossa própria vida o seu mesmo destino. Então peçamos ao Senhor hoje o envio do Espírito Santo, Espírito que é a alma do cristão, é o respiro do cristão, para que a gente possa, em cada momento da nossa vida, em todos os lugares, dar testemunho de Jesus, da sua verdade. Que Deus abençoe você, que a Mãe Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, acompanhe seus passos. Amém.